Mas tô aqui. Rebanho não tem calendário. É. Bom, vocês estão avisados, né? Eu, na hora do almoço, quando der, eu vou fazer. Mas de manhã, a gente vai fazer um aeróbio juntinho. E aí, das perguntas: vale qualquer tipo de aeróbio? Vale. Desde que você tire o seu rabo da cama e vá fazer alguma coisa. Pode ser bicicletinha, pode ser caminhar na frente do parque aí da sua casa, dar uma volta no quarteirão, levar o cachorro para cagar, vale tudo. Mas desde que vocês façam, né? Porque vocês realmente não fazem aeróbio. Obrigado, Leninha. E aí vocês falam assim, ah, é só para emagrecer. Não, não é não. Quem faz musculação precisa de aeróbio, porque muitas vezes você não tem gás para para treinar porque justamente você não faz, você não tem endurance aeróbico. Ontem, por exemplo, eu treinei perna. Foi. Eu falo para vocês, eu fiz uma série de abdominal na polia, 40, 30, 20, 10. Depois eu fiz um rest pause de um abdominal que a gente empurra para baixo a plataforma daquele gravitron. Um rest pause de 40 repetições. A cada 10 eu fazia 10 segundos de isometria embaixo. Depois eu fiz elevação de membros inferiores pendurada na barra. Quem gosta desse exercício pra caramba é a Graciane. E depois que eu fiz a unilateral na polia. Isso foi o aquecimento. Demorou uns 10 minutos para fazer esse aquecimento aí com os abdominais. Aí depois, 10 séries de 10 repetições na panturrilha, sentado. 10 séries de 6 repetições naquele hack que o Sardinha me deu. Depois eu tiro uma foto e mostro para vocês. Depois, 10 séries de 6 repetições no leg press. Depois 10 séries de 8 repetições no leg extension, tá? E isso é meu treino de perna. De quadríceps. E o que eu descobri? Não adianta eu ficar variando muito exercício. Quando eu vou treinar quadríceps, tem que jogar volume no quadríceps. Antes da 12ª série, quando eu estava já no leg press, o quadríceps não estava cheio. Ele foi encher da metade do leg press para frente. E aí eu mantive ele cheio e bati nele na mesa extensora. Aí depois, para terminar, eu fiz 10 séries de extensão de cotovelo invertido, então aqui assim, o tríceps, e terminei com 10 séries de cordinha no tríceps aqui. 10 de 8. Gente, se você não tem capacidade, se não tem endurance aeróbica para fazer isso, vocês não conseguem fazer isso. Tá? Então as perguntas que ficaram no post aí da noite. Precisa ser corrida? Não, meu, faz aeróbico. Levanta da cama, põe um tênis feio mesmo. Faz que nem eu, você tá descabelado, põe uma touca. Enfia esse negócio na orelha e vamos treinar aeróbico, vamos comigo. 10 séries na aerinha. Eu soco o volume. É 10 de 10, 10 de 6. O agachamento foi com 230, então foram 10 de 6. Porque eu não... Se eu fizer... Eu consigo fazer 8 repetições. Talvez eu faça até 10 repetições. Mas se eu fizer isso na área, eu não faço 10 séries. E é aquela conta, né? Pensa que se eu fizer 4 séries de 10, são 40 repetições. Como eu faço 10 séries de 6, são 60, 50% a mais. Então, esse 50% a mais, esse 50% a mais, ele faz uma diferença, sabe? O treino fica longo, é foda, foi 1h40 de treino. Mas de manhã vale, tá? Caminhar vale, né?
Vale tudo, desde que vocês estejam escutando essa live andando, fazendo alguma coisa, tá? Só se vocês fazem aeróbio em casal de manhã, né? Não faço questão que vocês assistam a live, assiste depois. Faz o gostoso, propaga o amor depois, assiste essa merda, senão, porra. Escutar eu falando aqui deve ser uma coisa complicada. 10 séries de cada exercício, 6 repetições. Vamos lá. JP já abriu rasgando, quer saber sobre SARM? Respondo para você, JP. Então, primeira coisa, tem que saber o que são SARMs. SARMs, eles não são novidades, tá? Eles são estudados desde 1996, exatamente. Os caras que mais estudaram isso, um cara chamado Jeffrey e outro chamado Dalton, eles queriam um recurso para melhorar o que era o suporte para o câncer. E o primeiro SARM estudado foi o enobosarm, né, que é uma forma de andarine, né, muito parecido com andarine, que é um SARM que pode ser usado, por exemplo, para osteoporose. Ele é muito eficiente na recuperação de massa óssea. O que eu não entendo é por que outras medicações, como o cardarine e o stenabolic, que é o SR9009, eles entram na categoria de SARM porque, na verdade, eles ativam vias que não são baseadas em funções de receptor androgênico, né? Aliás, o que é SARM, né? Selective Androgen Receptor Modulator. Então, ele é um modulador de receptor androgênico seletivo, tá? E esses dois, eles atuam em via de PPR gama, de PGC1 alfa, então eles melhoram, na realidade, sua via metabólica, né? Tanto que uma das coisas que o cardarine faz muito bem é abaixar o colesterol ruim, o LDL. E ele, inclusive, aumenta o HDL, uma coisa difícil de você fazer com medicação, né? Os novos inibidores de PCSK9 dentro da endocrinologia que fazem isso, né? Ou que tentam fazer isso, na verdade. Bom, e aí, esses caras, né, o Jeffrey e o Dalton, né, eles começaram a estudar substâncias que teriam efeitos melhores do que esteroide para as terapias com câncer. E uma gama de drogas foram desenvolvidas, né? Então, vamos ver algumas aqui. Vamos tentar pela ordem de aparecimento, né? Aí veio ostarine, veio ligandrol, veio RAD 140, né? Tem outro que o pessoal chama de SARM. Aliás, tem um povo muito safado que chamou de GH, né? Ou MKGH. Tem nada a ver. MK677, ele é um análogo de grelina, ele sobe rapidamente insulina, né? E ele incha que nem uma pipa. Ah, mas aumenta o IGF-1. Mas sabia que o IGF-1 engorda? É diferente do GH. O pessoal faz essa confusão achando que GF1 emagrece igual ao GH. Não, o GF1 engorda. Então, se a tua razão GH e GF1 ela começa a ficar deslocada para o GF1, você começa a engordar tomando GH, tá bom? Abre os olhos. Tá cheio de gordinho socando o GH achando que vai ficar magrinho. Achando só, né? Mas na realidade tá continuando gordinho e vai piorar. Porque ele vai virar um gordinho com resistência periférica à insulina pior ainda, porque o GH faz isso, tá? Então, é um análogo de grelina, né? Mas muita gente chama de SARM. E o que eu acho sacanagem é que muita gente chama de MKGH, como se ele mimetizasse o efeito GH. Ele não faz isso, tá? Ele aumenta IGF-1, né? E se você está fora do seu peso e usar isso daí, primeiro que você vai ficar com uma fome que você vai comer o mundo e você não vai se satisfazer.
Segundo, que você vai inchar que nem uma pipa. E assim, terceiro, que ele dá uma sensaçãozinha de cansaço. Então, não é bem uma coisa que vai funcionar para te ajudar. Pois bem, como é uma medicação direcionada que você usa em situações de câncer, né? O pessoal teve uma ideia errada, falando, se você usa no câncer é porque são drogas mais leves, que interferem menos no eixo hipotalâmico, interferem mais, tá? O ligandrol e o ostarine, por exemplo, faz o sujeito ficar com 50 de testosterona. Já falei para vocês quanto é o normal, né? Trabalho de André Chernov, 288 a 941. Range laboratorial, se você for olhar no Fleury, né? 250 a 850, média, tá? Mais ou menos isso. Então imagina, uma droga que faz a sua testosterona ficar em 50, né? Como é que você acha que você vai ficar? Então não se iluda, isso não é verdade. Em situações de doença, JP, o SARM ele é interessante, porque ele segura peso mesmo. Agora, numa situação de esporte, é muito discutível, né? A mulher usando SARM tem uma queda de cabelo terrível, principalmente com ostarine e RAD 140. O cabelo despenca, né? Parece quimioterapia. E é uma das coisas que o pessoal chega reclamando e chega no consultório assim, porque eu fui tentar fazer um ciclo com SARM, mas me falaram que não tinha efeito colateral, meu cabelo está despencando, quero saber o que é. Então, é o SARM. Então ele não é uma droga, o SARM ele não é uma droga segura, né? Essa história de ser seguro, como o pessoal falou, isso não existe, tá? Ele é uma droga potente, né? Mas que também vai te dar peso de qualquer jeito, né? Ela pensa que ela é para um cara que está com caquexia, né? Com uma doença infecciosa, ou com uma doença neoplásica, com câncer, como eu te falei, que está perdendo peso rápido, né? E que não tem fome, por exemplo. Então ele segura peso de qualquer jeito. O problema é que muita gente que treina hoje, né, não tem cabeça de fisiculturista, que é o quê? Não destruir a qualidade pelo tamanho. Porque o físico ele é mais importante na qualidade, porque pelo tamanho, se você for obeso, você pesa 120, 130 quilos de obesidade, né? Mas não de qualidade física. E aí os caras eles vão para cima desses SARMs, né, e acham que eles estão abafando. O físico deles está entortando de um jeito que crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu vou arriscar falar uma coisa para você que os esteroides mais comuns, mais simples, pega oxandrolona, que é da década de 60, 70, ela é mais segura para usar do que muito dos SARMs que você tem por aí. Muito mais seguro. E por mais que a gente olhe e fale assim, mas é uma coisa mais moderna, mas o mais moderno ele nem sempre tem a quantidade de teste ou a quantidade de estudo que precisa, sabe, JP? Pode ver que os SARMs, você não vê empresa farmacêutica fabricando SARM. Agora, você via empresa farmacêutica fabricando estanozolol. Né? Na década de 80 ele chamava Winstrol, quem fabricava era Zambon, que depois vendeu para a Desma, aí a Desma descontinuou o produto, mas rapidamente com pressão ela voltou a produzir o estanozolol, o Winstrol, ou Winstrol Depot. Né? A oxandrolona ela era comercializada com o nome de Anavar, né? Então ela foi comercializada e é interessante porque a dose que ela era fornecida na farmácia, ela dispensada, era de 2,5 miligramas. E uma das indicações era tratamento de obesidade, lípides, né, colesterol e, em alguns casos, ela era usada
e ainda é usada por alguns endocrinologistas para crescimento infantil. Para crescimento, Muzi? Para crescimento. Por quê? Porque o oxandrolona é um esteroide que não aromatiza. E uma das coisas que se faz para você manter um crescimento infantil, um crescimento mais rápido, é você bloquear o estradiol. Então, existe na literatura, né, e existe na prática clínica, médicos, endocrinologistas, né, que trabalham com crescimento e desenvolvimento infantil e que usam uma mistura de oxandrolona e anastrozol para bloquear o estradiol da criança, principalmente do menino, né, e aumentar a resposta do receptor androgênico. Não esqueça que a oxandrolona é de 8 a 10 vezes mais androgênica do que a testosterona. Então se a gente falar de equivalência, né, vamos supor uma dose bem baixinha, né, de oxandrolona, 3,5, 0,35 miligramas, equivale a 3,5 miligramas equivalem a 3,5 miligramas de testosterona. Mas isso é muito? O homem produz de 10 a 15 miligramas por dia. Então, se você tomar 0,35 de oxandrolona 3 vezes por dia, você está na dose fisiológica de testosterona. Você vê como essas coisas são potentes. E assim, aparentemente, JP, os SARMs, eles não foram tão bem aceitos assim na comunidade dos fisiculturistas, né? Que são os caras que, né, eles tentam usar recursos cada vez mais fortes aí para ganhar volume ou definição ou manter peso quando eles colocam o físico deles num estresse aumentado, né? E assim, tem uma pesquisa, eu dei uma aula na BTFF de 2018, se não me engano, que era justamente sobre SARM. Então eu falava sobre os SARMs que tinham à disposição naquele momento, mas eu levantei uma questão que é muito importante, né? Essa pesquisa americana, ela mostrou que 90% dos SARMs que estavam no mercado, eles eram falsificados, né? Ou você não tinha substância, ou você tinha substância numa dose diferente do rótulo com outras associações. Então os caras misturavam, por exemplo, ostarine com androstenedione. E aí a coisa virou do avesso, né? Você vai botar uma coisa, você vai tomar uma coisa que nem é aquilo que você queria e depois para arrumar. Então eu te falo que no consultório hoje, por causa dessa característica, uma das coisas mais complicadas é a gente fazer a recuperação depois de uso de SARM. Não é fácil. É o que eu te falei. Eu já vi cara, tô atendo, né? Homem, mulher. Mas homem, por exemplo, que depois de uso de oxandrolona, a testosterona fica meio bosta, 240, 220. Mas eu nunca vi um cara usando oxandrolona ficar com uma testosterona de 50. Com SARM isso é comum. Mulher tem um eflúvio, perder um cabelo quando está tomando banho. Cara, isso acontece com esteroide, acontece com o chip da beleza, né? Agora, quando entra no SARM, no Ostarine, no Rádio 140, mas parece que desfaz a peruca, assim, só sai. Meu, e a mulher entra em pânico, né? Ela vai pentear o cabelo de manhã, começa a ficar chumaço de cabelo na pia. Então, SARM é uma coisa meio, na minha opinião, tem muita coisa para evoluir. As indicações elas são muito estreitas. E o que você tem de colateral, o que você tem de efeito positivo, né, é muito relativo. O Ostarine, você tem um aumento de força. O Ligandrol, você tem um aumento de peso bruto. Só que você ganha um peso sem qualidade, né? Eu não te recomendaria ir por aí, viu, meu?
É o que eu te falei, tem muita coisa ainda para evoluir. E assim, tem umas novidades chegando aí, né? Hoje o estudo dos esteroides eles se concentram em controlar o efeito dos microRNAs que a gente produz, e esses sim eles modulam a resposta dos RNAs mensageiros que vão, por exemplo, construir ou desconstruir receptor androgênico. Então tem coisa muito mais evoluída não, muito mais, como é que chama? Nova, muito mais tecnológica chegando por aí. Eu te aconselharia, não vai por esse lado não. Ainda é aquela versão beta de teste, entendeu? Vamos ver. Vit. Você é uma menina, Vit, né? Eu não consigo enxergar, tá foda. Será que é Vitória? Vamos lá. Vit, tríbulos terrestres a gente usa espalhado ao longo do dia, né? Por quê? Bom, primeiro que ele não tem nenhum efeito sobre sua parte hormonal e você pode ficar descansada. Ele não mexe um Y, uma vírgula com seus hormônios. Só que, o que é interessante do tríbulos terrestres? Aparentemente, ele mimetiza o efeito da testosterona nas áreas de estimulação do cérebro. Então, ele é um fitoterápico e tem uma capacidade neuroestimulante semelhante a de onde haja testosterona. Tem milhares de trabalhos falando que não funcionam, tem milhares de trabalhos falando que não funcionam. Os trabalhos que falam que não funcionam, eles usam o tríbulos terrestres relacionado a desempenho. Não é essa a função do tríbulos terrestres. A maioria dos trabalhos que falam sobre o funcionamento, eles relatam sobre aspectos psíquicos, que é onde ele faz efeito. E o trabalho mais importante que tem é um trabalho feito no Reino Unido, né, que pegou muito paciente, então é uma literatura robusta do ponto de vista de metodologia e amostra. E pacientes do ambulatório de hipogonadismo masculino, ou seja, caras que têm baixa testosterona e que não eram tratados com testosterona, tá? Eles prescreviam o tríbulos terrestres, né? Qual a dose? De 850 miligramas a 1,5 gramas por dia, né? Para vocês lembrarem melhor, pensa 750 a 1,5 gramas, tá? 750 ou até o dobro disso. E a forma que você prescreve isso é espalhado ao longo do dia, mas durante horas de que você tenha insolação, né? Ainda enquanto é dia. Por quê? Porque como ela é um estimulante, se você tomar à noite, você pode ter dificuldade para dormir. E nesse estudo, né, o que os caras falaram? Os caras falaram que ninguém teve nenhum efeito hormonal. Tá, mas é uma coisa que eu discuto com vocês, né? Ter efeito hormonal e ter efeito clínico, se você precisasse escolher um dos dois, qual você escolheria? Ter efeito clínico é você sentir-se bem ou mudar a sua percepção da sua sensação de acordo com o que é o recurso terapêutico que você está usando. Efeito no exame é mudar um número lá. Ah, você tinha, sei lá, 600 de testosterona, você foi para 650 e não sentiu nada, né? O que isso mudou na sua vida? Não mudou nada, né? Agora, se você se sente bem usando isso, opa, esse efeito eu gosto. E aí, por mais que 100% das pessoas não tivessem uma melhora laboratorial, 85% tinham melhora clínica. E assim, para hipogonadismo, Vit, é muito difícil você controlar sintoma, né? O sintoma, ele é o que leva o paciente no médico. Então, independente do que está acontecendo, né, eu atendo gente que não chega para mim e fala assim, minha testosterona está baixa. Eu atendo gente falando, eu estou cansado, eu estou indisposto,
meu cabelo está caindo, minha libido está ruim, meu desempenho sexual caiu, eu estou tendo episódios de disfunção erétil. É isso que a gente atende. E é isso que o paciente ele quer tratar. Estou com baixo desempenho físico. Né? Por isso que muitas vezes o paciente chega, senta na minha frente e ele fala assim, eu quero fazer um ciclo. Meu, não vou sacanear o cara. Aí eu pergunto para ele o seguinte, você quer melhorar seu físico ou você quer fazer um ciclo? Porque talvez essas coisas elas não sejam possíveis de serem atingidas juntos. Pega um cara que tem 700, 750 de testosterona nativa. Você vai dar mais testosterona para quê? Se com 750 ele não está sendo competente modificar o físico dele, pensa um cara que guia mal. O cara guia mal, né? É aquele bração, barbeirão, né? E aí ele tem pegar um carro legal, ele tem um carro razoavelmente rápido, né? Um Subaru, por exemplo. Meu, 200 cavalos, sei lá. Meu, é um carro que passa dos 200 por hora, né? Aí ele fala, esse carro é ruim, não sei o quê. Se ele não consegue dirigir um Subaru, você vai dar uma Ferrari para ele dirigir? Qual não faz o menor sentido. Né? O cara que dirige mal, ele dirige mal consistentemente. Ele dirige mal a Subaru, vai dirigir mal a Ferrari. E talvez seja até pior ainda, por quê? Porque o Subaru, como a aceleração ela é mais contida, ele consiga não fazer tanta barbeiragem. Pode ser que ele enfie a Ferrari no primeiro poste que ele vê. Isso, pessoal, aliás, é uma das coisas mais comuns no pessoal que vai comprar carro esporte, assim, né? Esses carros, eles têm grande nível de sinistralidade, por quê? Porque os caras não sabem dirigir, só com o pé no carro, destroem ele na primeira curva. Qual é o caso mais famoso? O caso mais famoso é de um cara que vocês ficam falando que parece comigo, lá, o Elon Musk. Eu queria que a minha conta no banco parecesse com a dele. Aí eu ia fazer live com vocês o dia inteiro, foda-se. Não ia precisar trabalhar, né? O Elon Musk, né, comprou uma McLaren F1 de 2 milhões de dólares, um carro único, e aí ele resolveu saber quanto que ele pegava dentro da cidade. Bom, no primeiro dia ele capotou a McLaren F1, no primeiro dia, não durou, né? E aí, o sujeito que não sabe administrar bem os 750 de testosterona dele, não vai administrar bem os 1.500, 2.000, pelo contrário, vai fazer caquinha, tá? E por isso que eu pergunto para eles, para diferenciar isso daí, você quer uma melhora laboratorial ou você quer uma melhora clínica, né? O Tribulus, ele faz essa melhora clínica. Então, o que eu te aconselho? Começa com a dose mais baixa, fraciona ela. Eu, quando prescrevo Tribulus, eu prescrevo 2 vezes por dia, ao acordar e depois do almoço, né? E depois do almoço dá aquela lombra, né? Você não quer fazer mais nada, você quer se enfiar numa cova e ficar até as 4 da tarde, né? Então, é um horário importante. Né? Então, tipo, 7 da manhã e 2, 3 da tarde, né? Metade da dose, 375 miligramas. Então, vai dar 750 miligramas no dia, né? Começo com 750 miligramas por dia e vou subindo até bater 1.500. Tem problema subir mais que isso? Não, porque é um fitoterápico, né? A única coisa que a gente nota é que a maioria das pessoas acima de 1.500 miligramas começa a ter cefaleia. Cefaleia é bem desagradável, né? Então, essa é a história do Tribulus, né? E não vejo uma coisa ruim, não. Se fizer bem para você, tranquilo. Natália Santos, personal. Fala um pouco sobre doping genético. Fala, Natália. Doping genético, primeiro, nunca vai estar no nosso alcance, por causa do custo que ele tem, né? Então é uma coisa muito fora assim da realidade do paciente privado, né?
Segunda coisa, ele não é para melhoramento físico, ele é para melhoramento esportivo. Que diferença é essa? Pensa que você tem um Porsche Panamera na sua casa, que tem 550 cavalos. Você usa 550 cavalos no dia a dia? Mas aí você cisma que você quer que ele tenha 780, você leva no Zé do Chip. O que você vai fazer com 780 cavalos? Eu te falo, você vai foder um carro de R$ 1.300.000. Por quê? Porque o que esse chip faz? Faz ele rodar num giro mais alto. Agora, para o uso que você tem, rodar com giro mais alto só significa uma coisa: aumento de desgaste. E esse aumento de desgaste, ele vai te cobrar caro onde? Já comecei com essa comparação de carro, né? Eu não me aguento, perdão. E esse desgaste, ele vai se mostrar onde? Você tem um carro que quebra mais. Vamos trazer isso pra gente, pra minha realidade tua. Os caras conhecem o Zé do Chip? Conhece, né? Eu também conheço. Eu tive um Audi S3, que original ele tinha, acho que era 250 cavalos. O bichinho foi para quase 400. Foi um demônio o carro. aí eu vendi. Eu vendi para um amigo meu, Felipe Sartini, é médico também. Será que ele está assistindo agora? Ô Felipe, meu carro, Felipe. Aquele carro eu tô quase comprando de volta de você, tanto que eu gostava dele. Olha eu desviando. Mas aí, Natália, o que acontece? O que significa para você e eu? Ele não significa necessariamente uma melhora física, mas ele significa necessariamente um aumento de trabalho. Agora, imagina para você que é personal, então você faz uso profissional da sua força das 5 da manhã às 11 da noite e você ainda treina. Imagina você fazer isso mais forte induzido pelo doping genético, né? Que a gente já vai falar o que é. Você vai fritar a tua musculatura, você vai se detonar, porque o que ele faz? Ele aumenta a capacidade de realização de trabalho, mas ele cobra um preço, que é a diminuição da vida útil, né? E quando a gente fala de atleta, tem uma coisa que a gente tem que citar, que é a longevidade atlética. Então você não faz o cara para ganhar uma Olimpíada, você faz o cara para ganhar 3, né? 4 de repente, né? Que ainda é o limite. Imagina que o cara ele é nível olímpico com 20 anos, 4 Olimpíadas são 12, então seria 32. Você conhece algum atleta olímpico numa modalidade tipo atletismo? Acho que é até duro, preciso perguntar para o Ziad, né? Mas ginástica, por exemplo, né? Conhece alguma menina da ginástica que esteja competindo com 32 anos de idade? Né? Vocês podem perguntar para o Diego Hipólito também. É meu chapa aí. Perguntem para lá. Vão lá no Instagram dele e perguntam qual que é a idade mais velha de um atleta ginasta. Aí vocês tiram essa curiosidade, amanhã vocês me contam que amanhã tem live também, né? Agora, no que consiste o doping genérico? De você conseguir alterar o que é a expressão de determinados genes nas suas células musculares. Teve uma época que foi tentado fazer isso com miostatina. Então, o que os caras queriam fazer? Bloquear o gene da miostatina para que você não tivesse esse controle da massa muscular, tá? Só que qual que era o grande problema? Você tinha que fazer isso célula por célula. E qual que era o trabalho que dava? Se você desse uma injeção, por exemplo, ela ia se espalhar de uma forma não homogênea pelo grupamento muscular que você deu a injeção, né? Até porque, imagina se você tivesse que dar injeção em todas as células do corpo. Isso é inviável, né? E mesmo uma injeção em todos os músculos do corpo não é a coisa mais adequada, porque existe essa distribuição não homogênea no grupo muscular. Então os caras vieram com uma outra solução. Eu já sei. A gente pega um adenovírus, tipo um vírus da gripe mudado, usa o capsídeo dele, coloca essa informação de transcrição no RNA dele, e aí a gente vai conseguir fazer
a replicação dessa mensagem para modificar a transcrição do gene da miostatina, né? E vai conseguir um efeito legal. Pois bem, foi feito isso daí, mas o problema é que você mexer com adenovírus é muito complicado, né? E aí, uma vez que o seu sistema imunológico dava conta desse vírus, esse efeito acabava. Aí, eles tentaram outra coisa. Eles tentaram fazer o nocaute do gene, né, em camundongo. Aí conseguiu, mas para você fazer nocaute do gene, você tem que nascer de novo. Então não é uma coisa muito factível para atleta, né? Outras tecnologias, elas se mostraram possíveis de serem utilizadas para isso. Mas, Nath, assim, é uma coisa tão distante da gente, que é o que eu falei para um paciente ontem, o Guilherme. O Guilherme passou comigo e ele falou, não, porque tem que ter um jeito. Ele estava desesperado porque ele ganhou gordura na pandemia. Ele deu uma descuidada, né? E aí, não, deve ter um jeito. Eu falei para ele, eu fui bem taxativo. Eu falei, Guilherme, sabe que eu gosto desse esporte? Porque cada um tem o físico que merece. Então você não vai encontrar um sujeito que tem um físico bom se ele tem uma rotina ruim. Tem cara que você olha, que nem o Dilson lá, da Casa dos Campeões da Max. Né? Ele é um cara que a gente brincou com ele e falou, né? Meu, você não merece o físico que você tem. Você faz uma dieta meia boca, você faz um treino razoável, mas você tem um físico sensacional, né? A gente brinca, mas assim, a dieta meia boca que ele faz e o treino mais ou menos que ele faz, né, é muito mais difícil do que qualquer um sujeito que faça isso de forma amadora, né? É que comparado com um profissional, ele treina menos do que ele tolera, ele se alimenta pior do que ele poderia. Mas o físico dele tá bom. E aí o que a gente faz? O que é sabedoria? Não é você botar ele para se ralar, é você aproveitar e perceber que o aproveitamento dele é muito bom, né? Então ele consegue, com pouco recurso, transformar num grande físico. E é o físico bonito daquele moleque. Gosto daquele físico. É importante você ter essa noção porque muitas vezes os recursos dopantes, e aí não só o doping genético, qualquer doping, ele vai criar esse estresse aumentado em relação ao que é a rotina normal do indivíduo. E em medicina a gente fala que uma determinada lesão, ela tem um determinado tipo de paciente, de conduta. Só que nem sempre o paciente ele é apto para essa conduta. Você tem uma lesão do cabo longo do bíceps, por exemplo, num cara de 40 como eu, cirúrgico. E num cara de 85, você vai fazer o quê? Você vai reinserir esse bíceps, né, num homem de 85 anos? Você tem que ver uma série de coisas, porque às vezes o tratamento é cirúrgico, mas o paciente não é. Então, muitas vezes, né, o que acontece com a gente é a necessidade de você adequar o que é a conduta à nossa rotina. Por isso que eu te falo em relação a recursos de melhora, né? E por isso que eu falei pro Guilherme, Guilherme, eu gosto desse esporte porque não tem como enganar, cara. Ou você faz para merecer o físico, ou você vai continuar com o físico que você merece. É simples assim, né? Então, a gente vai meio que por esse lado aí. Lu Carvalho, bom dia. Lu é meu paciente. Olha, pergunta legal. JC Faquineto. E aí, JC? JC deve ser José Carlos, né? João Carlos também pode ser. Você tá aí ainda? Então, ó, meu, ácido úrico alto e hipotireoidismo. Tem relação sim, tá? Vamos falar primeiro do indivíduo não treinado. Então, o hipotireoidismo, ele simula uma síndrome metabólica, tá? Simula. Por quê? Porque ele aumenta o colesterol ruim,
ele piora os níveis de triglicérides, ele aumenta a resistência periférica à insulina, ele aumenta a retenção de líquido, ele piora a sua captação periférica de glicose, ele piora a sua resistência periférica à insulina. E, portanto, indicadores metabólicos como o ácido úrico, eles tendem a piorar. Eu gosto de olhar o ácido úrico na perspectiva do esporte. Por quê? Porque o ácido úrico ele é o primeiro tamponante do exercício de alta intensidade. Então, quando eu tenho um paciente que ele está falando para mim, não, eu estou treinando pra caramba, estou super cansado, meu treino cansa pra caramba, mas ele tem um ácido úrico de 6, por exemplo, né? Fala, meu, você está numa fase que você está cansado, eu preciso te recuperar. E isso vai orientar o meu trabalho à medida que eu não vou trabalhar para esse cara acelerar a quantidade de trabalho que ele faz, eu vou trabalhar para ele recuperar. Por quê? Se ele está cansado e eu aumentar a quantidade de trabalho, ele vai ficar mais cansado ainda, a vida dele vai ficar um lixo, né? Agora, isso me ajuda a detectar então quem é o cara que está treinando bem, quem é o cara que não está treinando tão bem assim. O que você espera de ácido úrico quando você olha um sujeito que está treinando bem? Ácido úrico bem baixo, tá? 3, 3,5. Eu já atendi uma menina que tinha 2,8 de ácido úrico. É muito baixinho. Ela gastava tudo. Ou seja, o metabolismo da bicha... Cara, eu acho que ela podia comer pizza de sorvete todo dia, que ela ia demorar um ano para ferrar com o metabolismo dela, tá? Mas assim, e no hipotireoidismo? O aumento progressivo do ácido úrico no paciente hipotireoide, mesmo com TSH normal, ele pode indicar uma piora do condicionamento físico, que pode estar relacionada com uma agudização do quadro de hipotireoidismo. É mais difícil é mais árduo esse assunto, tá, JC? Então, o que a gente tem que olhar? Eu gosto de olhar porque a alteração do ácido úrico, ela precede a alteração de TSH. Quando você tem alguma alteração na tireoide, o TSH ele demora 3 semanas para responder. Então, eu peguei meu paciente com um TSH de 6,5. Comecei a tratar. Quanto tempo demora para eu ver se TSH reagir à medicação? 3 semanas. E o ácido úrico? 2 dias, 1 dia, depende do que você fez naquele momento. Então, o que o ácido úrico é para mim no paciente hipotireoide? Ele é um indicador importante e precoce de uma piora metabólica induzida por uma agudização do quadro de hipotireoidismo. Isso é especificamente importante em pacientes que tenham doença de Hashimoto. Por quê? O Hashimoto é uma tireoidite autoimune. Isso quer dizer que o indivíduo está sujeito a aumentos repentinos de títulos de anticorpos contra a tireoide. Mais precisamente, anti-TPO, anti-tiroperoxidase. E muitas vezes o paciente ele tem uma piora do quadro clínico com uma manutenção de TSH. Por quê? Porque ele tem aumento de anti-TPO. Então ele aumenta pra caramba aquele anticorpo. E isso para algumas pessoas é sintomático. Algumas mulheres, por exemplo, têm queda de cabelo com aumento do anti-TPO, né? E você consegue fazer essa avaliação clínica por conta disso. Quando eu pego um paciente meu que tem Hashimoto e eu percebo que existe um aumento progressivo de ácido úrico, a primeira coisa que eu pergunto, está diminuindo o treino? Isso é obrigatório, porque o sujeito pode estar diminuindo o treino de uma forma voluntária, né? Então é a primeira coisa que você vê, se não é alguma coisa que ele está fazendo que está detonando com a rotina, tá? Segunda coisa é, se ele não está mudando o treino, é pesquisar a atividade do Hashimoto. Então lá, pediu anti-TPO. Se é um paciente que você está atendendo uma segunda vez, por exemplo, e você não conhece o que é a característica da doença autoimune da tireoide dele, vale a pena você pedir um TRAB, né, o anticorpo anti-TSH, antirreceptor de TSH, né, porque isso te coloca numa situação mais delicada. É um paciente que tem na realidade uma síndrome de Basal-Graves, então ele vai fazer um hipertireoidismo
seguido de um hipotireoidismo intenso, né? Então são coisas que você tem que observar na clínica, na prática, e você tem que ter esses índices para você se localizar. Que pergunta difícil que você fez, JC? Você tem hipotireoidismo? Qual que é o teu tipo de hipotireoidismo, né? Mas não é uma coisa muito fácil para manejar não, queridão. Tá bom, vamos falar. Lúcio, Deposteron uma vez por semana. Deposteron e seus riscos. Bom, Deposteron é um sal de testosterona que foi feito para durar entre 15 e 20 dias, né? Ele não é de absorção tão lenta quanto o enantato de testosterona, mas o enantato de testosterona não existe na forma comercializada nas farmácias no Brasil. Provavelmente, até o começo do ano que vem, vai chegar uma caneta de enantato de testosterona, né? O que eu acho bacana, porque você pode administrar doses diárias e você evita o somatório de dose que acontece quando você usa testosteronas de longa duração. E que geralmente tem aquele efeito desagradável de aumento da retenção de líquido, né? Daquele edema que fica, modificação de humor, né? E que com o Deposteron isso é muito comum. Então o cipionato de testosterona é uma das drogas que mais modifica o humor do homem, né? Ele fica mais lábil, ele fica mais short fuse, então é um cara que dá uma chorada, é um cara que fica sem paciência, né? Mas principalmente é um cara que fica mais irritado, tá? E isso amplifica quando tem aquilo que eu falo para vocês de efeito somatório de dose, tá? Que é, quando você toma uma droga depositária antes da meia-vida, você acaba tendo um aumento do pico da droga. Isso acontece com qualquer testosterona de longa duração, tá? Então, quando você, em vez de tomar o Deposteron uma vez a cada 20 dias, uma vez a cada 15 dias, o que começa a acontecer é que você tem, então, a dose máxima, ela deixa de ser aquele pico, tá? Ele passa a ser um pico mais alto. E qual é o problema disso? O problema, Lócio, é que a testosterona, ela estando alta ou estando baixa, mas constante, você fica bem. Tanto que o paciente ele demora para notar que ele tem baixa testosterona. Agora, quando você pega a testosterona e começa a fazer isso aqui, e aí eu te falo, qual é o ser na face da Terra que vive sob oscilação hormonal? É mulher. Então, quando você começa a tomar Deposteron uma vez por semana, você começa a ter TPM. Sabe TPM de homem? Você começa a querer brigar na pizzaria, você começa a querer gritar com a portaria do seu prédio, você começa a discutir no trânsito, você começa a encher o saco da sua mulher, né? Você começa a dar pitizinho, né? Sabe essas coisas, tá? Então, você tá fazendo isso, na boa, é cagada, tá? Titio tá falando pra você. Se você ainda não tá dando seus pitizinhos, você tá passando raivinha. Você tá acordando de manhã putinho com raiva dos seus amiguinhos, tá? Tá rindo, né, Lócio? Tá rindo, né, seu safado? Durante um período você fica mais punheteiro, depois desse período você fica mais com palmolência. Então, não é uma coisa massa de você fazer, cara. Olha aí, o Pedro, que é nutricionista, ele já viu isso. Então, primeiro você tem que ver se teu caso a testosterona ela vai ajudar naquilo que você quer, tá? Não estou julgando você, mas a maioria dos caras que eu vejo tomando testosterona, eles usam uma coisa completamente diferente. É o cara que compra uma Ferrari para andar no sítio, né? Fala, é legal Ferrari, velho, mas não é para andar no sítio, bro. Daí é cagadinha, né? Então, e assim, essa testosterona mais alta, ela serve para duas coisas, né? Porque quando você vê a capacidade estrogênica do cipionato, ela é de moderada para alta, tá? Por quê? Porque ele aromatiza. E qual é o problema disso?
uma testosterona mais alta necessariamente vai ter uma aromatização mais alta. E quanto que é o limite de estradiol que um homem pode ter? Então, na literatura, o que a gente percebe é que níveis maiores que 50 nanogramas por decilitro de estradiol no homem, eles cursam com sintomas de hiperestrogenismo, retenção de líquido, aumento da pressão arterial, labilidade emocional, disfunção erétil, perda da libido, diminuição da capacidade física. Então você tem o efeito contrário. Então você não pode subir demais a testosterona, porque quando você sobe demais a testosterona, você sobe o estradiol também. E aí o que acontece? Você tem a perda da eficácia e a piora metabólica do indivíduo. Ah, mas eu uso um bloqueador de estradiol. Tudo bem, você pode ter um bloqueador de estradiol, só que você vai aumentar a estrona. Não existe bloqueador de estrona. E aí a estrona, ela tem esses efeitos piores. Então você vai pegar um cara com uma estrona de 500, né? O estradiol tá lá, 25, 30, mas o estrona tá 500, 600. Eu já peguei um sujeito com 1000 de estrona. Ele estava dando leite praticamente. Então você não consegue controlar tudo 100%, Lócio. Por isso que eu te recomendo, cara, vê se daí para o teu caso. Na fotinho aqui parece que você é corredor. Para corrida, testosterona não é um bom ajudante não, tá? Primeiro porque ele te deixa policitêmico, né? Aí você pode argumentar, mas isso é bom porque o policitêmico eu transporto mais oxigênio. Então, só que você aumenta a viscosidade do seu sangue, você aumenta o esforço cardiovascular. Isso numa situação onde você aumenta seu peso, porque você retém mais líquido. Então você vai aumentar de 6 a 10% do seu peso por causa de retenção hídrica induzida pelo esteroide. Isso não é peso de músculo real, é peso de água. Então se você é um cara de 80 quilos, você vai começar a correr com 88. Só que policitêmico, você vai aumentar seu esforço cardiovascular. O que vai acontecer? Você vai quebrar mais fácil. Você não vai conseguir correr o que você tem de correr, tá? Então o que eu estou te falando não é pintando o diabo, falando mal de esteroide. Estou te falando a real, né? Você pode estar fazendo uma coisa que você acha que vai te melhorar, mas na realidade a única coisa é que você está fazendo o que você quer, não o que é melhor para você. Que é outra coisa que eu pergunto para o meu paciente quando ele senta na minha frente. Porque às vezes tem um que você achei que a receita tá pronta, né? Ah, eu quero tomar isso, 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 isso. Aí eu viro, nego, você quer fazer o que você quer ou você quer fazer o que é certo? Que até agora eu só escutei absurdo. E a galera tem essa coisa, né? Como a informação, você encontra qualquer tipo na internet, o pessoal vem com umas informações que, meu Deus do céu, graças a Deus que não é médico. Senão, né, eu acho que matar um não matava, mas desligava o pingolim, deixava careca, né? Isso não é muito facinho. É que não é aquele jagunção que ele assiste a Fórmula 1 de manhã, crente de que se ele pegasse aquele carro, ele passava o primeiro colocado, eu botava uma volta em cima, tá? Então, assim, não é assim, tá, pessoal? A coisa é bem complicada. Então reavalia aí, viu, Lócio? Porque se você tá me perguntando isso, é porque alguma coisa que tá acontecendo não tá do seu agrado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para eu fazer. Mais comparação com o carro. Cara, tem bastante gente perguntando de ioimbina, né? Deixa eu responder o Léo aqui. Comenta sobre ioimbina em pacientes com histórico de ansiedade. Cara, vamos lá. O que é ioimbina? A ioimbina é um beta-3 agonista que no final da década de 90, no início dos anos 2000, ele é vendido na farmácia numa dosagem de 4,5mg como se fosse um estimulante sexual. Então, quando não tinha Viagra, né, o pessoal usava a ioimbina de 4,5mg. Funcionava? Não sei, né? Não sei para esse fim. Agora, por exemplo, como era um dos poucos beta-3 agonistas que tinham na época, se a gente saísse das xantinas,
cafeína, teofilina, teobromina. O que acontecia? A gente usava às vezes para treinar. Para mim, por exemplo, é intolerável. 1 miligrama de oembina para mim desce ruim. Tinha gente que tomava 10, né? E ficava bem. Então é uma coisa que tem muita variação de paciente de pessoa para pessoa, tá? Mas que em geral ele é ansiogênico, sim. O que você tem que tomar cuidado com um agonista de receptor tipo beta 3, né? E a oembina ela não é tão específica assim, né? Ela atinge beta 2 também. Primeiro você tem que saber o que é um receptor beta 3, né? O receptor beta 3 é um receptor que fica na célula de gordura principalmente, responsável pela ativação da termogênese e da lipólise via mecanismo de AMPK cíclico. Então o que ele faz? Ele, quando ele é estimulado, ele liga um outro tipo de mecanismo celular, que é da adenilciclase, produzindo AMPK cíclico, né? E AMP cíclico, perdão. E esse AMP cíclico ele funciona como um sinalizador para a mitocôndria e para as reservas de gordura que são dentro da célula de gordura. Portanto, isso depende da quantidade de gordura marrom que você tem, porque na gordura branca ele não vai funcionar muito bem, né? A gordura branca ela é rica em receptor de insulina, pobre em receptor beta 3, pobre em mitocôndria, né? Por isso que ela é branca, porque ela não tem muita mitocôndria. Só que na gordura marrom, né, com o AMP cíclico, você tem então lipólise e termogênese, que são coisas diferentes. Nunca usem como sinônimo. A lipólise é a quebra da gordura, ou a liberação da gordura na circulação para ela ser utilizada como fonte de energia. A termogênese é o uso da gordura na mitocôndria para você gerar calor. Então, termogênese, né? Então, você tem uma via dupla de ação aí induzida pela ação ou pela função do receptor beta 3. O que acontece, por exemplo, no obeso? Existe uma sobrecarga desses receptores. Existe uma resistência catecolaminérgica que começa a determinar uma resistência periférica à insulina e piorar o quanto essa pessoa engorda. E aí o que acontece? Como que você percebe que o paciente com sobrepeso, com obesidade, ele desenvolve resistência catecolaminérgica? É fácil, tem duas situações muito características. Primeira, quando o sujeito obeso ou sobrepeso ele está comendo, ele vai tentar fazer termogênese regulatória, né, daquela caloria que ele está consumindo, principalmente se for um alimento muito calórico, né? A gente faz uma coisa chamada termogênese adaptativa. Você aumenta a sua liberação de calor para compensar a densidade calórica que você está consumindo, né? Então esse cara começa a transpirar. Transpirar. Por quê? Porque como você tem resistência ao receptor da gordura, toda aquela catecolamina produzida, ela ativa o quê? Glândula sudorípara, por exemplo. Aí o sujeito fica molhado de suor. Outra situação, quando o sujeito está fora do peso e ele começa a caminhar, e na caminhada ele já começa a transpirar. Essa transpiração é uma das coisas é uma das formas de você identificar pela termogênese adaptativa uma não adaptabilidade ao exercício. Ah, mas o Júlio Balestrin e a Nayara Schubert, eles transpiram pra caramba. Então, eles é diferente. No caso deles, é uma super adaptação ao exercício. Então, o que acontece? Eles têm uma resposta catecolaminérgica super rápida e faz com que você tenha, então, uma sudorese profusa, né? Então, eles são por muita adaptação. E é uma das coisas que você tem que mais tomar cuidado na medicina. Às vezes você olha um fenômeno e você não sabe determinar a causa. E aí, se você vai tratar esse fenômeno, ou se você vai intervir nesse fenômeno, você interfere de uma forma sintomática, não etiológica. Você vai em cima do sintoma.
não em cima da causa do sintoma. Isso, em geral, dá errado. Tá? Deixa eu dar um exemplo disso. O paciente tem uma infecção. Você não identifica a infecção e trata como se fosse uma inflamação. Tá? Uma infecção ele tem sintomas inflamatórios determinados por lise celular e liberação de toxina quando é bactéria, né? Ou por indução pela própria maquinaria do vírus quando é uma doença viral. E aí, em vez de você matar a infecção bacteriana, por exemplo, você dá analgésico pro cara. Funciona? Funciona. Você tira a dor, tira a febre. Só que a bactéria vai comer o bicho por dentro. E se esse cara não tiver uma defesa muito boa, ele vai morrer de sepse. O que é sepse? É infecção generalizada. Isso é a diferença de você tratar o sintoma, de você tratar a causa. Isso é a diferença de você agir de forma sintomatológica em vez de forma etiológica. O exercício ele funciona assim também, né? Você tem sintomas e sinais que são divididos por situações que são completamente opostas. E aí, quando você vai tomar uma decisão sobre isso, se você tomar uma decisão que é em cima daquilo que é o sintoma, muitas vezes você se rebenta. Acabou meu café. Pessoal, parabéns para vocês que fizerem mais de 1 hora de aeróbio. Estou contente, né? Se você fez aeróbio de casal ouvindo isso, você é um tarado. Não faça mais isso. Respeite minha barba, minha idade. Eu não tenho mais idade para passar por isso. A gente se vê amanhã e um dia na hora do almoço aí, quando eu quiser estragar o almoço de vocês, tá bom? Vou fazer minha elevação lateral aqui nos meus pezinhos e amanhã a gente se fala. Certo? Mesmo bate-horário? Mesmo bate-esquema? Vamos que vamos? Vamos trabalhar. Bom dia para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem em juízo e lembrem-se, banha não tem calendário.